vamos lá. Nós estamos falando, como eu estava dizendo, a respeito do homem espiritual, tá? Então, aqui nós fizemos algumas anotações para nós entendermos, vamos reformular algumas coisas. Soma no grego significa corpo, psique no grego significa alma, pneuma no grego significa espírito, ou no hebraico flash, né? A junção do pneuma com a psique, que é o espírito com o corpo, forma o coração. A junção da psique com a soma forma a mente, e isso é a carne humana, junção da mente e coração. Junção do espírito e a alma forma o espiritual. O espírito é o espírito, mas o espírito sem a alma está vazio. Então a junção do espírito e da alma forma o homem espiritual. E que nós estávamos falando aqui no nosso rascunho a respeito dessa questão da carne humana, que essa é a carne bíblica, carne bíblica, carne bíblica, carne bíblica, essa é a carne bíblica, bem? Isso está certo. Essa é a carne bíblica. Eu não posso estar, não consigo responder. Essa é a carne bíblica. Então, a carne bíblica, ela vai ser dotada de algumas manifestações. Quais elas são? A gente colocou aqui prostituição, fornicação, imundícia, dissensão, dissolução, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, ira, discórdias, heresias, homicídios, embriaguez, glutonaria e etc. Tudo isso é fruto da mente mais o coração, da mente mais o coração. Então tudo isso flui da nossa mente no nosso coração. Então vamos lá, vamos pensar, que nem nós estávamos lendo ali Gálatas 5, nós lemos Gálatas 5, pensamos em vários textos ali de Gálatas 5, e nós percebemos que todas essas questões, elas fluem da mente e do coração. Agora, olha como muda a nossa compreensão. Se a gente lê o Gálatas 5 e pensa que essas características fluem apenas da nossa carne, no contexto humano que nós entendemos no natural, que a carne seria só a questão sangue, né? Carne seria só apenas sangue e pele e nervos, isso seria a carne. Então dessa carne flui todos esses malefícios, essas obras. Então eu vou estar me enganando, pensando que da minha mente não sai isso, que do meu coração não sai isso, sendo que a carne, o sangue por si só, ele não tem faculdades. O sangue por si só, apóstolo, eu esqueci os livros do Instituto, vou ter que voltar lá depois. Eu pedi para alguém te avisar, mas a senhora já tinha saído. O sangue por si só, ele não tem faculdades. O sangue por si só, ele não tem pensamentos. Por isso que as obras da carne, no sentido bíblico, são a junção da mente e o coração. Aí, se você for para a palavra, o nosso coração, ele é enganoso. E nós, segundo o nosso próprio entendimento, segundo a nossa própria mente, que a Bíblia vai dizer assim, quando a Bíblia fala assim, que a imaginação do homem, olha o que a Bíblia vai dizer, ela é o que? A imaginação do homem, ela é má desde a sua meninice. Então, do coração e da mente não sai nada bom. E a junção dos dois seria a carne na Bíblia. Não é sangue. A pessoa fala, eu estou dando lugar para o meu braço, estou dando lugar para a minha perna. Não, você está usando, olha o que Paulo vai dizer,
vossos membros, vocês não sabem que vocês são. Você vai agora com uma meretriz entregar os seus membros ao pecado. Então você está entregando o seu corpo, a sua perna, a sua coxa, o seu braço ao pecado, mas quem conduz é a tua carne, que é a junção bíblica da mente e do espírito. Por isso que ele vai dizer em Gálatas esse contexto. Aí nós vamos perceber, nós lemos aqui nas aulas anteriores, nós lemos dos Gálatas 5, 19 ao 21, Gálatas 5, 13, Gálatas 5, 25. Agora nós vamos ler Mateus 26, 41. Nós lemos do Gálatas 5, 16. Oi, pode se quiser, apóstolo. Gálatas 5, 16. Nós lemos Gálatas 6, 8, se eu não me engano. Se não lemos, eu vou dar uma pinceladinha lá. Mas nós vamos ler agora Mateus 26, 41. Tá? E continuando, eu acredito que nós lemos sim esse texto também da outra vez, mas eu vou abrir com ele agora. 26, 41. Olha o que vai dizer. Aqui, olha o que vai dizer. Vai dizer assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, o que é o espírito? O espírito é somente essa esfera, não é o espiritual, que é alma e espírito. É o espírito, que é somente essa esfera superior do homem. O espírito está pronto, mas na verdade, olha aqui, o espírito está pronto, e na verdade, mas a carne é débil, na minha, ou em algumas versões é fraca. Então, vamos lá. Olha o que o texto vai dizer: orar, vigiai e orai. Vigiai para quê? Para não pecar? Não é o que o texto está dizendo. O senhor percebe, pastor? Para não entrar em tentação. É para não entrar, não é para não pecar. Nós vigiamos e oramos. Por quê? Porque eu estou andando na terra, não é um corpo e uma alma dentro do espírito, é o espírito e uma alma dentro do corpo. Então há sentidos condutores e um veículo, e esse veículo também é uma esfera humana, onde a humanidade foi formada. Percebe que na terra a primeira esfera a ser formada foi o corpo. A primeira esfera a ser formada foi o corpo. Deixa eu só pegar o manto aqui do Marcelinho. Eu coloquei um aqui que a Rose deixou comigo, mas não deu jeito. Não, tem que ser original. Para esse celular tem que ser original, senão não carrega não. O meu também não carrega. Tem uns lá do Paraguai que colocam, mas não carrega. Faz. Vendo da outra. Vou falar com o outro assim parecendo. Só os bebês, né? Bem, agora parece que deu um up aqui. Então vamos lá. Então, por que eu tenho que vigiar e orar? Por quê? Para que eu não entre. Porque essa soma aqui não presta. Nós lemos diversas manifestações dela, não presta. Então, se eu tiver com o meu termômetro de percepção terreno dentro de um ambiente onde ele vai me vencer, estou na roça. Por isso que José corre. José não corre. José correu porque ele estava com medo de ser alguém pegasse ele e testemunhasse contra ele. Não, ele correu porque por mais crente que ele fosse,
né? Pensa numa mulher egípcia. A minha esposa está aqui para os demoniados de plantão não ficar falando. Aí pensa numa mulher egípcia, mulher do chefe. E que chefe? Chefe do quê? Quem lembra? Eunuco. Eunuco é o que, meu amigo? E ele era o chefe. Ela é bonitona, tem o melhor do Egito, melhor cabelo, melhor peruca, lace, né, daquela época. Não podia ele tocar nela, porque ele é. Aí chega um jovem de 17 anos, 18 anos, com o braço parecendo um poste. E aí? José vê a mulher agarrar ele, a mulher não é feia, porque é uma egípcia bem apresentável. O que ele vai fazer? Se ele fica, ele dá lugar para uma das obras da sua mente e do seu coração. Olha o que eu estou dizendo, da mente e do coração. Se ele fica, ela vai tocar nele, vai agarrar ele. E na mente dele poderia imaginar ou pensar qualquer. No seu coração ele poderia desejar por um milésimo de segundo aquela mulher. Então ele pensou: se eu ficar aqui eu caio. Ali deu tempo de José orar. Ele só vigiou. Não deu tempo de José orar. Ele vigiou. Ela agarrou, ele fez assim, deu espaço para os braços passar, tirou a túnica e ó. Porque a túnica para ficar na mão dela, pensa, ela não rasgou. Tem gente que diz que ela rasgou. Na minha visão ela não rasgou, ela é uma mulher. Ela não ia rasgar o tecido da roupa dele. Quando ela agarrou ele, que ela agarrou na roupa do homem, vem cá e tal, para levantar, para tirar, ele deixou tirar, ó. Que era por baixo, vocês repararam, era manto, né? A roupa dele. Ele deixou tirar, na minha visão bíblica, ele deixou tirar, se abaixou e saiu correndo, peladão mesmo. Que não era peladão, né? Porque eles usavam um pano para cobrir um trapo de imundícia, para cobrir a nudez. Então que José correu, porque se ficar, cai. Se ficar, cai. Então ele correu porque ele falou assim: minha mente não presta, meu coração não presta. A única coisa que presta é meu espírito, que tem vontade de se conectar com Deus. Mas aqui com essa mulher me amassando, eu não vou conseguir conectar com o Pai de jeito nenhum. Então ele correu. Por isso que o texto vai dizer: vigiar e orar para não entrar. Você vigia e ora para não entrar em tentação. Entrar, porque se você estiver no ambiente da tentação, meu amigo, aí você tem que ter muita Bíblia, muito Deus no coração, muito. Jesus estava lá orando, jejuando, mas de repente, ainda assim, ele entrou num ambiente de tentação. E só a palavra de Deus que fez com que ele vencesse em Lucas 4 e em Mateus 13. Então, só a palavra de Deus. Paz, filho. Obrigado, Marcelo. E vê, Eclesiastes. Não, esse aqui é Gálatas 5,16 já li. Jó 3,8. Jó 3,8. Jó 3,8. Vai dizer: amaldiçoem-na os que amaldiçoam o dia, e os que estão prontos para. Não, peraí. É Jó, é João? E agora? Acho que é João. É João 3,8. Perdão. João 3,8. Esses meus rascunhos aqui, só o Espírito Santo de Deus na minha vida. Lucas, João. Vai dizer: o vento sopra onde quer, ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem e para onde vai.
assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu estou citando, ainda que eu não esteja falando sobre o Espírito, lendo aqui João 3,8, para nós entendermos uma coisa. Jesus está dando uma letra sobre o homem, que é o homem espiritual, certo? Que é nascido no Espírito, não é nascido na mente e no coração. O vento sopra para onde quer, vai para um lado, vai para o outro. Mas aquele que é nascido do Espírito, ninguém sabe de onde ele veio e para onde ele vai. Por que Jesus está dizendo isso? Ele está dizendo assim: eles procuram saber da onde vem o conhecimento dele, da onde vem o comportamento dele, da onde vem a cultura dele, por que ele é diferente dos outros rabinos. E ele está explicando: a minha teologia não vem da mente e nem do meu coração. Porque Paulo era um rabino também, um mestre, que a sua sabedoria estava intrínseca apenas em sua mente e em seu coração. Por isso que quando ele tem um encontro com Deus, ele passa 3 anos em Damasco, e aí muda-se o âmbito de manifestação, e agora todo mundo sabia quem era Paulo, para onde Paulo estava indo, de onde Paulo veio, e depois ninguém sabia qual era o comportamento de Paulo. Nós estamos falando aqui de características de tanto do homem espiritual, mas claro que nós estamos citando a respeito do contexto da carne humana. Quer ver? Colossenses deixa eu abrir lá primeiro, porque eu fiz rascunhos tão de médico aqui. Não, perdão, vamos continuar em João. Tem mais textos aqui em João. É por isso que Paulo vai dizer que depois que ele tem um encontro com Deus, ele vai dizer que ele reputa, né? A sabedoria dele. Exatamente. Aqui, João 6, versículo 63. Continua em João, tem mais texto em João. João 6, 63. Vai dizer assim, ó. João 6, 63. O Espírito é que vivifica. Beleza. Agora sobre a carne, que é o que nós estamos falando. A carne, o Espírito é que vivifica a carne, para que nada aproveita. As palavras que vos tenho falado são Espírito e vida. Ele está dizendo, na sua versão está como, pastor? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Beleza, igualzinho. Então ele está dizendo o seguinte: quando o indivíduo está ouvindo essa palavra, está dizendo, o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. Ou seja, se eu ouvir a palavra, é isso que ele está dizendo, as palavras são Espírito e vida. Se eu ouvir a palavra apenas, unicamente, apenas. Pode participar da reunião? Pode. Se eu ouvir apenas, unicamente, com a mente e com o coração, eu não consigo. Tem cadeira aqui, linda. Assim. Se eu ouvir apenas com a mente e com o coração, eu não conseguirei receber esta vida. É isso que ele está dizendo. Eu não vou aproveitar, né? O amigo que está chegando agora, nós estamos falando sobre o homem espiritual, lendo e explicando aqui as esferas do corpo humano. Isso aqui seria o homem. A soma, corpo, psique, alma, pneuma, espírito. Alma e corpo formam mente e coração nos polos, que é a carne humana. Então, outro texto, João 6, João 2,16. Deixa eu ver se é João ou é Jó, porque eu não coloquei o acentinho nos rascunhos que eu fiz. Eu acho que esse aqui é Jó. Esse é Jó. Aleluia.
Essas são aulas mais expositivas, né? Para que o povo venha compreender o maior entendimento daquilo que estamos tratando. Por isso que estamos lendo bastantes textos. Eu vou pular esse, porque esse aqui eu acho que eu anotei na pressa e fugiu. Romanos 7, 5. A gente fazer muito na cabeça assim, é porque você dá umas falhadas às vezes. Romanos 7, 5. Romanos 7,5, vai dizer o seguinte: porque enquanto estávamos na carne, ou seja, estávamos sujeitos à obra da nossa mente e do nosso coração, enquanto estávamos na carne, as paixões pecaminosas que operavam pela desobediência da lei comandavam os nossos membros. Olha aqui, a prova bíblica do que eu estou dizendo. A carne não são os membros, a carne não é o corpo. A carne é uma junção. A carne é uma junção de mente e coração. Quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas, que são as manifestações da carne, que operavam pela desobediência. Olha para onde elas operam. A desobediência à lei comandavam os nossos membros para darem frutos para a morte. Então aqui é uma prova bíblica de que a mente e o coração controlam o corpo. E se eu for um homem que ando e ajo segundo a carne, no sentido do que? Segundo o meu próprio coração, segundo o meu próprio coração, segundo os meus próprios pensamentos, eu vou quebrar a lei naturalmente. Nunca cumprirei a lei se andar segundo o que eu quero, que é coração, e segundo o que eu penso, que é a minha mente. Ainda que seja dentro da obra de Deus, se eu fizer a obra de Deus do jeito que eu quero e fizer a obra de Deus do jeito que eu penso, eu não estou andando no Espírito, e sim na carne. É por isso que os rabinos dos dias de Jesus, eles ensinavam, falavam, e Jesus dizia assim: como é que vocês podem dizer coisa boa sendo maus? Ele está dizendo, sendo carnais. Olha o que Jesus vai dizer. Na verdade, a boca fala. Agora vocês vão entender com um sentido diferente. Jesus está dizendo assim. Primeiro ele diz, João, ele vai dizer: assim como o vento, vocês não sabem para onde vai, de onde veio, vocês não sabem como é o homem que é nascido que nem eu. Ele está dizendo: vocês não sabem o que eu digo, de onde que vem a minha sabedoria, vocês não sabem. Agora o homem carnal, vocês sabem. Vocês vão ter um entendimento diferente agora. Ele vai dizer: porque na verdade a boca fala, então vocês estão falando na carne. Não é que seu coração está cheio de Bíblia. Ele está falando, vocês estão falando na carne, vocês estão ensinando na carne ainda. Só entrou no seu entendimento humano a Bíblia, na sua carne bíblica. Vocês estão ensinando de maneira rasa, sem praticar, sem espírito e em verdade. A gente vai estudar isso mais para frente. Mas sem espírito e em verdade, na alma, guardado nas práticas, enraizado no entendimento, né? Então é isso que Paulo diz aqui em Romanos. Eu quero correr para a gente poder encerrar pelo menos essa parte. Aqui, 1 Coríntios 15, 50. Primeira Coríntios 15, 50. Vai dizer assim, Cadê? Olha lá. Mas isto digo,
irmãos, que carne e sangue não poderão herdar o reino de Deus, mas nem a corrupção herda a incorrupção. Aí, por conta desses textos, alguém pensa que a carne é só o sentido fisiológico, mas olha o que ele está dizendo: carne e sangue. Carne e sangue. Então ele está dizendo o seu corpo fisiológico no sentido sangue, e carne no sentido bíblico, que é a mente e o coração. Ele está dizendo o seu carne, que é mente e coração, a sua mente, os seus pensamentos, o seu eu natural, não é esse eu que vai herdar, e nem o seu sangue, que é no sentido que tudo isso aqui, ó, todo esse composto fisiológico nosso são células, e células, amigo, é sangue. Então Paulo já estava dizendo de antemão que esse corpo fisiológico não vai herdar, e o seu coraçãozinho mundano ou sua mentezinha ímpia não vai herdar o reino dos céus, porque aquilo que é corruptível não herda o que é incorruptível. Vocês vão perceber que a mente e o coração são corruptíveis por si só. Se eu der lugar para eles, se eu não vigiar contra eles, eles vão se corromper. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que esse composto humano não herda. E olha, eu não estou falando de herança subindo apenas. Por quê? Porque Jesus vai dizer em João, capítulo 3, se eu não me engano, ele vai dizer a respeito do batismo, ele vai dizer que o quê? De nascer na água no Espírito, não poderá ver numa parte e nem entrar em outra parte do texto. Mas ele está dizendo aqui, porque aqui é possível ver, é possível participar. E se você não nascer no Espírito, você não participa, porque a sua mente e o seu coração vão estar sendo guiados apenas para o sentido natural. Por isso que outra parte, nós temos as obras da carne, temos Coríntios, Gálatas 6:8, nós lemos também Gálatas 6:8. Aqui sobre a carne nós lemos tudo. E agora nós vamos começar a entrar numa parte interessante, que são os atributos da carne. Tá? Então que horas são agora? 3 para 9. Tá. Comecei 8 horas, ponto não. Transmissão, a aula 8h20, então eu tenho mais 20 minutos. Vamos lá. Amém? Então aqui, tudo isso são as características da carne. O que fica isso compreendido a nós? Para que fique bem claro essa primeira fase da nossa aula. A primeira fase da nossa aula deixa bem claro que não são meus dedinhos, a minha perna, a minha mão, é o meu coração, é a minha mente. Contra ele que eu tenho que lutar. Então, às vezes, o indivíduo vai estar, vamos supor, no trabalho ou em qualquer lugar, e aí ele vai ser atacado aonde? Para que a carne dele comece a lutar contra ele aonde? Pastor, a nossa carne, o que é maldito? É a gente? Eu não sei direito o que é maldito, que fala no livro de Deuteronômio 28. O que quer dizer tudo isso a respeito dessa palavra, no caso? Tá, na verdade, nada no sentido de maldição e contaminação foi a nossa mente, pelo que entendimento que a gente está fluindo agora, é a nossa mente e o coração. Quando o homem peca no Éden, que traz essa maldição para a carne humana, para a vida humana, é na sua mente e no seu coração. Ou seja, a partir daquele momento, os pensamentos do homem estavam sujeitos a uma influência, que é essa influência maligna, e o coração do homem estava sujeito à influência. Só que ele não é maldito por conta disso. Ele torna-se maldito por conta das obras.
Ah, sim. Ele torna-se morto, como a gente leu em Romanos 7, se não me engano, 7:5. Ele torna-se morto por causa das obras. São as obras que trazem maldição, e não ele é amaldiçoado por si só. Embora a Bíblia vai dizer que Deus ele dá uma sentença, mas Deus não amaldiçoa ninguém. Isso que a gente tem que tirar. Deus amaldiçoou Eva, amaldiçoou Adão. Deus não amaldiçoou nenhum deles. Deus deu o pagamento das suas obras. Entendeu? São as obras que atraem a maldição. Deus falou: vou ter que te dar o pagamento da sua obra. Você fez uma obra, você vai ter o seu pagamento. É nesse sentido que flui. Amém? Continuando. Aqui nós vamos falar dos atributos. Os atributos eu vou anotar para ajudar na compreensão, tá? Aqui a carne, ela vai ter alguns atributos. Amém? Vou colocar aqui. Primeiro atributo. Vou falar só do primeiro atributo. Só dá para falar de um. Atributos, tá? Visão. Atributos. Atributos. Primeiro atributo, visão. Tá? Vamos lá. Eu vou fazer tudo no vermelhinho para não confundir. Primeiro atributo, visão. É isso mesmo? Acho que dá para ler. Primeiro atributo, visão. Então vamos lá. Gênesis, venham comigo. Primeiro atributo, visão. Primeiro atributo, visão. Gênesis 37, versículo 4. Se eu não me engano, é esse. Falando do primeiro atributo. Isso aqui é atributos que nós temos atrelados ou abençoados em nossa carne, semeados em nossa carne. Em nossa carne a gente sabe que é a mente e o coração agora, né? Gênesis 37, versículo 4. Olha o que vai dizer. E vendo seus irmãos que seu pai amava mais do que todos, eles odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. Amém? Agora eu vou ler aqui um outro que vai dizer assim, ó. Cadê? Esta é a história de Jacó. 17 anos, rebanho. Estou lendo no 2. Aqui no final do 2. E José trazia ao seu pai más notícias com respeito à conduta de cada um de seus irmãos. Olha para cá. Como é que José ia trazer notícias? José tinha que usar o quê? José ia até os seus irmãos para os observar e trazia notícias ao seu pai, visão. Agora os seus irmãos olhavam para ele, o texto a gente leu, está bem claro. E viram os seus irmãos que José, eles viram o amor. Então olha para cá, o amor é um objeto? Então está dizendo que eu posso ver uma atitude, aqui está falando de coisas, má notícias, mau comportamento. Ali eu estou falando no sentido de quê? De que eles viram aquilo que não é físico, palpável, através de discernir o comportamento, tanto do pai para José, quanto dos irmãos para com aqueles que eles negociavam. O que isso me faz perceber? Me faz perceber que a mente e o coração, ela tem capacidade de discernir coisas não físicas, objetos apenas, mas outros comportamentos. Por isso que vai estar linkado com um dom espiritual, a gente vai falar lá na frente, que é o discernimento de espírito. E eles viram que o pai amava a José, aí eles vão dar lugar para a carne. Eles usaram um atributo
um atributo da carne, um atributo da soma, que é o corpo, para dar lugar para a carne, que é para a mente e para o coração. E eles odiaram o seu irmão. Eles odiaram o seu irmão. Olha, eu vou só citar aqui para a gente correr rápido. A Bíblia vai dizer que em Êxodo capítulo 3, Moisés ele vai andar e ver a sarça. E por ver, ele se aproxima, então Deus fala com ele. Vocês vão perceber que Moisés, ele teve um atributo da carne para ter uma experiência espiritual. Quem está me entendendo? Então, a visão é um atributo da carne que eu posso usar para um benefício do corpo. Por isso que a Bíblia vai dizer que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos são maus, todo o seu corpo é mau. Então, o atributo da carne é um atributo, é atribuído à carne, ao corpo, a visão. E eu escolho qual é a finalidade, qual é a arrecadação que esse atributo vai trazer, vai atribuir, vou usar o mesmo termo, à minha pessoa. Então o homem espiritual é um homem que sabe como usar os atributos que o Senhor semeou, permitiu o seu corpo ter. Os atributos, a visão, que é o que nós estamos falando. Ou seja, percebe? Davi, a Bíblia vai dizer que Davi viu Betseba. Ele usou o seu atributo vendo. Depois de ver, com certeza ele imaginou coisas, ele imaginou situações com ela. E por ele imaginar situações com ela, ali logo ele deu lugar, porque depois de entrar na tentação, ele tinha que ter vigiado, o pastor pegou, ele tinha que ter vigiado antes. Quando ele olhou, ele falou: misericórdia, qual a gente fecha essa janela aqui? Mas depois ele parar e olhar e falar: essa é diferente dessa que eu tenho aqui. Imaginar no coração dele, Mateus 5 vai dizer: aquele que olha para uma mulher com a intenção está na onde? Já adulterou com ela, porque deu lugar na carne. Intenção, aquele que olha para uma mulher com a intenção impura, já adulterou com ela. Então a junção, olha aqui, espírito, alma e corpo, junta os dois forma a mente, junta os dois forma o coração. E a intenção da mente e do coração formam, com o atributo da visão, um pecado, uma obra para a morte ou uma obra para a vida. Como formaria uma obra para a vida? Formaria uma obra para a vida se ele vencesse. Volto a um outro texto para nós compreendermos, atributo da visão. Olha que não tem um monte de referência aqui, estou indo para outras agora. Outro atributo para a visão, a serpente fala: o que Deus disse? Em toda aquela conversa, de repente ela fala: não, se você comer, você vai ser como Deus. Ela faz o que? Ela olha para o fruto. E agora, o seu atributo vai fazer. Ela sempre viu aquele fruto, não sempre viu? Só que a serpente mudou o conceito do coração dela e através da mente sobre o fruto, e fez ela olhar para o fruto com olhos diferentes, com olhos da carne, dizendo: será que eu vou ficar igual a Deus mesmo? Vocês perceberam que o atributo pode me amaldiçoar se eu não fizer bom uso, ou me abençoar? Porque como ela seria abençoada? Se ela olhasse e vencesse a sua própria carne, então aquele atributo seria cada vez mais ungido, abençoado por Deus.
Enxergar com um ponto de vista espiritual é diferente do carnal. O Everson escreveu aqui exatamente. Enxergar com um ponto de vista espiritual é diferente do carnal. Por quê? Porque no carnal eu vou dar lugar para a minha mente e para o meu coração apenas. É o que me importa, né? Eu fiz algumas outras anotações e está escrito aqui eu anotei Êxodo 3:3, que é de Moisés, 2 Samuel 11:2, que eu acho que se eu não me engano deve ser de Davi, 2 Samuel 11:2. Oi? Isso. Sobre a ótica espiritual e a ótica humana. 2 Samuel 11:2. Olha lá, 11:2. Cadê? Então aconteceu que em uma hora da tarde Davi se levantou da sua cama e eis que ao passear pelo terraço do palácio dali viu que uma mulher se banhava e a mulher era de belo aspecto. E Davi procurou informar-se, olha lá. Ele viu, depois foi para o coração. Davi procurou, para a mente, perdão. Procurou informar-se daquela mulher. E disseram-lhe: não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então Davi ordenou que os mensageiros trouxessem e ela veio. Olha para cá. Ele foi informado a informação chegou, ela é casada, mano. Só que o seu coração já estava copulando com ela e ele não poderia rejeitar o que já estava dentro. Por isso que eu costumo dizer o seguinte: a batalha espiritual é uma luta barulhenta dentro de uma mente silenciosa. Aleluia. Já tinha liderado para ela. A batalha espiritual é uma luta, uma batalha travada, muito barulhenta dentro de uma mente silenciosa, aonde eu posso vencer ou perder, né? Jó 7:7. E a gente encerra aqui o atributo da visão e eu continuo explicando algumas coisas para a gente encerrar. Jó 7:7. Olha o que vai dizer: lembra-te que a minha vida é um sopro e que os meus olhos já não verão mais o bem. Opa! Então peraí, Jó está dizendo sim que os olhos podem ver o bem. Ele está dizendo que os meus olhos verão o que é bom. Vocês perceberam o que ele disse? Ele não disse: na sua está assim também, pastor? Ele não disse que os meus olhos verão o que é bom. Então dizendo que os meus olhos não verão o bem. Então como é que eu vou ver o bem se o bem não é algo físico? Não é físico, mas são atitudes. São atitudes. Então ele está dizendo: os meus olhos não verão o bem, não verão as atitudes do bem, não verão o bem que Deus tem feito para toda a terra, o mar, o céu, as plantas, os passarinhos. Meus olhos não verão. Ele está dizendo: logo eu vou morrer, não vou ver tudo isso que Deus fez e tudo isso que Deus está fazendo através de pessoas, não verei mais. Os seus atributos é você que escolhe, a visão. Vocês percebem que essas últimas aulas que eu tenho ministrado no final do ano passado e nessa, elas todas estão atreladas a um contexto do corpo humano, né? Como ferramenta de contato com o Senhor. E os olhos, os olhos eles são um atributo deixado para o corpo, eles são um atributo deixado para o corpo. Então o indivíduo não pode ser guiado
guiado de maneira errônea por esse atributo. Não é o atributo, aonde que eu quero chegar? Não é o atributo que diz o que o corpo deve fazer, e nem o corpo que diz o que o atributo deve observar, mas sim a alma do indivíduo que precisa discernir, ou seja, a sua mente e o seu coração, ele tem que vencer eles no sentido maligno, porque Deus criou a carne humana, amém ou não amém? Amém. E Deus não criou a carne humana com obras malignas. Deus não criou. Isso é fruto da queda. É isso que eu quero que os irmãos entendam. A carne, ela não foi feita para ser pecaminosa, ela tornou-se, ou seja, os pensamentos humanos tornaram-se maus desde a sua meninice. O coração do homem tornou-se mau. Então eu tenho que vencê-lo, vencer a minha mente. Então é a sua alma que vence o seu corpo e comanda os seus atributos, dizendo: não vou olhar, não vou ouvir, não vou falar. Quem me entende? E isso é comportamento de um homem espiritual, de uma mulher espiritual. Pessoas que vencem os seus atributos. Vencem os seus atributos. Por isso que o paladar, que é a boca, a gente vai chegar lá na frente. Satanás oferece algo no paladar de Cristo. Cristo diz: nem só de pão. Eu não vou usar o meu atributo para satisfazer a minha carne, ainda que a minha mente e o meu coração. Porque se você ficar sem comer, não é quem vai sofrer, não é o seu estômago. Quem vai sofrer não é a sua fisiologia. Você aflige a sua alma. Está escrito isso em, se eu não me engano, é Isaías 58. Se eu não me engano, que é o texto sobre o jejum. Se eu não me engano. Alma. É a alma que nós afligimos. Afligimos a nossa alma. A nossa mente, o nosso coração. É para isso, por isso que eu digo que o seguinte: eu não jejuo para ter mais de Deus. É errado dizer isso. Eu jejuei, agora estou cheio até a tampa, vou andar sobre as águas. Mentira, é ilusão. Você jejua para controlar a sua mente e o seu coração. Logo, todos os seus atributos vão estar sendo guiados pelo Espírito. Oh, aleluia. Eu jejuo não para ter mais de Deus, mas sim para ter menos de mim. Menos de nós, exatamente. Nós jejuamos para ter menos de nós, não é para ter mais de Deus. E isso é ilusão. Eu não jejuo para ter. Por isso que Jesus não está acostumado. Jesus vem, ó Everson, Jesus vem agora em corpo, e ele pensa: que é isso? Que luta é essa? Que pensamentos são esses? Aí o Espírito Santo vem sobre ele. Aí o Espírito Santo fala: ó, agora a gente tem que vencer de uma vez por todas. O pastor Fábio pegou. A gente tem que vencer de uma vez por todas. Jesus fala: amém. Aí o Espírito fala: então vamos para um lugar de batalha, porque se a gente vencer o mestre deles. E aí ele vai para o deserto e vence de uma vez por todas a sua própria mente e o seu próprio coração. Ali ele enfrenta dois adversários: ele mesmo e aquele que luta para fazer a vontade de quem? Da sua mente, da sua alma. Satanás não luta, já ensinei isso, né? Satanás não luta para fazer a vontade dele, ele luta para fazer a vontade da sua alma. Por quê? Porque aí você mesmo vai trabalhar para a morte, que são as obras que a gente leu, e aí você está na roça, porque você vai contra a lei, como vai dizer Romanos 7,5,
e se você for contra a lei, você está todo errado, e aí você está condenado, e aí você vai para o inferno. Percebeu a estratégia dele? E as pessoas pensam, Satanás quer me destruir. Não quer, ele quer. Eu perguntei para um Uber, naquele dia que eu saí, o senhor foi descansar, fui lá o Uber, peguei os mantos lá, as doações, não sei o quê, voltei, deixei em casa, voltei de casa com o Uber, fui para sua casa, só que aí quando cheguei lá o cara falou assim, não precisa me pagar nada. E no caminho eu fui conversando com ele, e ele falando de uma batalha espiritual dele, e eu comecei a dar o ser usado por Deus para ele, e eu perguntei para ele assim, qual é a sua maior vontade? Aí ele, não, eu quero ser salvo. Eu falei, não, obreiro, o cara era obreiro. Deixa eu te falar assim, você está pensando com mente crente, eu não quero que você pense como um homem. Aí ele disse na lata, eu quero me tornar próspero, rico, não aguento mais ficar andando desse carro para lá e para cá. Aí eu falei assim, essa é a vontade do diabo para a tua vida. Aí ele falou, pô, você está errado, eu quer dizer que eu não posso ser rico? Você poder, você pode, mas o problema é que você quer. Eita. O problema é o que você quer, porque ele vai te dar o que você quer. Às vezes o indivíduo está casado com a esposa, aí, vamos lá, vou conjecturar aqui, que tem muitas pessoas que nos ouvem. Aí o que o cara quer? O cara às vezes incentiva a esposa dele, não porque ele ama, dizendo, meu amor, faz uma academia, vai malhar, pra você ficar, né, forte. Mas não é por causa disso. É porque ele quer uma mulher maromba. Ele quer a Barbosa lá, do Beto. Aí o que ele faz? O que o diabo vai oferecer para ele? Quando ele for numa esquina, num trabalho, em algum lugar, vai aparecer quem? Uma marombeira, para provar a sua mente, o seu coração, para que ele venha cair. Vocês percebem? Ele só oferece o que você quer. Satanás é o teu garçom, o cardápio é teu. Então para de pôr culpa, a lição é, para de pôr culpa no diabo. Ah, eu caí porque Satanás é sujo. Sujo é você, meu irmão. Você caiu porque você é sujo, porque você tem uma mente e um coração, uma mente que a imaginação é má desde a meninice, e um coração que é enganoso. Você se deixa levado por ele e cai. Então, nós devemos ter uma compreensão correta de nós mesmos, para que nós venhamos de verdade sermos espirituais. De verdade sermos espirituais. Ser espiritual não é estar dentro da igreja, uau, chorar. Não, ser espiritual é um comportamento. E nós vamos perceber ao longo dessa lição, que por isso que eu estou começando do corpo, porque o comportamento espiritual ele é manifestado no corpo. Manifestado no corpo. Entendeu? Então, é o que a Bíblia vai dizer sobre Jesus. Eu não me lembro do texto agora, mas vai dizer que ele é manifestado na carne, manifestado no corpo e glorificado no Espírito. Então, esses atributos, o corpo, e eu estou falando do primeiro atributo, que agora nas próximas aulas eu vou falar da posterioridade dos próximos atributos, são o que faz com que nós sejamos espirituais ou não. Amém? Então, fique com esse desenho aí, ó, para a edificação do seu coração, tá? Eu vou estar efetuando uma mudança aqui. Eu sei que o senhor vem até direto, mas aí, com essa mudança, apesar que o senhor desce aqui, já desce direto, né? Com essa mudança, o que a gente pode fazer? O senhor pode descer e tomar um café de repente, e eu passo lá e a gente vem junto. Eu estou pensando em fazer o seguinte: jogar a aula do Escola de Profetas para 8h30, a partir de hoje, deixar 8h30. Por quê? Porque eu percebo que das 8h30, talvez no início da aula não teremos muitas pessoas, mas aqui eu já vejo bastante gente, tinha mais de 15 pessoas aqui já acompanhando. Então, nós teremos participações de outras pessoas, né, que é o intuito. Edificaremos aqui os da casa e ficará num horário mais flexível para que outras pessoas possam participar presencialmente. Só não vou jogar para 9 horas porque vai ficar muito em cima para o curso de teologia, entendeu? Vai ficar muito em cima. Apesar que eu estou quase deixando
estou quase deixando o curso de teologia 1 hora só, para não ficar tão enfadado, porque é domingo, né? Vou fazer o seguinte, gente, vamos lá. É bom que tá todo mundo aí, a gente vai combinando. Eu estou pensando aqui numa forma de ficar uma dinâmica melhor. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou. Olha aí, exatamente, esse é o texto. A pastora Vanessa mandou aqui. Elton, tremendo, mano, tamo junto. Acompanhou, Elton? Eu vou mudar o horário, fica ligeiro aí que eu vou mudar o horário aqui. Vou deixar das 9 às 10, escola de profeta. Que aí dá tempo do senhor, chega do serviço, vai, toma um café, tal, e vem. Das 9 às 10, escola de profeta. E das 10h30 às 11h30, o curso do Instituto Teológico. Tá bom? Então o curso do Instituto Teológico vai começar às 10h30 e vai terminar às 11h30. Que aí é fechado só para os alunos. E das 9 às 10 o curso a aula gratuita, que assim a gente pega uma gama de pessoas que acordaram um pouquinho mais cedo, porque nem todo mundo vai acordar às 8 horas da manhã. Vamos lá, vou ler o que a pastora Vanessa mandou. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Olha aqui o que Paulo começa a dizer. Paulo está dizendo assim: grande é o mistério da piedade. O que é o mistério da piedade? É o contrário da impiedade. Então ele está dizendo assim: o mistério da graça, o mistério de Deus. O mistério do ímpio é o do pecaminoso. O mistério da piedade é o mistério do espiritual. Então grande é o mistério espiritual, é isso que Paulo está dizendo. Aquele que se manifestou em carne, ou seja, manifestou em mente e coração. Quando a gente pensa manifestou em carne na visão natural, a gente está pensando, ele se fez homem, porque nós vimos o cabelinho, os olhinhos, não. Carne, porque ele pensou e sentiu em nosso meio. Andou, manifestou em carne. Olha lá. Foi justificado em espírito. Justificado por quê? Porque ele venceu a carne através de lutar contra a sua mente, seu coração e guiar os seus atributos. Justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Esse é o texto correto, a citação correta do texto. Obrigado. Está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Amém? Então, eu vou estar encerrando agora a aula, mais uma escola de profetas. Todo domingo das 9 às 10, escola de profetas. Agora, para você que nos acompanha, escola de profeta das 9 às 10 todo domingo. Aí você pode dormir até umas 8 horas aí, toma o seu cafezinho, o pastor Fábio que vai vir direto do serviço, vai poder chegar em casa, dar um beijo na esposa, acordar ela para ela ver a live, apesar que hoje ela deu lugar, acordou. Depois daquele dia ela falou, não, posso, caramba, me escancarou lá na live, agora toda a live ela está lá, glória a Deus, e está nos ajudando aqui. Tem mais? E das 11h30, isso, 10h30 às 11h30, o curso teológico que nós estamos ministrando para os alunos, tá bom? Deus abençoe a vossa vida, compartilhe com muitas pessoas esse ensinamento, que o Espírito Santo de Deus venha edificar o teu coração cada vez mais, em nome de Jesus, tá? Vou estar orando para encerrar, e você esteja aí recebendo da parte de Deus esse ensinamento. Senhor meu Deus, Pai querido, Deus eterno e maravilhoso, obrigado por essa aula, obrigado por esse entendimento, que nós venhamos vencer, Senhor Deus amado, a nossa mente, o nosso coração, que os atributos do eterno possam estar sobre a nossa vida, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa alma, abençoa o nosso espírito, e nós sejamos cada vez mais espirituais na Tua presença, em nome de Jesus nós te pedimos, amém, amém e amém, amém. Vou deixar um recado aí para todo mundo que nos ouve. Por esses dias, eu ainda vou combinar com o irmão Elton, tá? Nós vamos dar um seminário de escatologia, vou preparar, serão 4 sábados, eu vou ver o custo, benefício bem baixo, né? Os seminários do Instituto Teológico aqui, eles estão um pacote de R$200, aí tem vários, tem 50 seminários que eu preparei, 50 seminários, tá?
E um exemplo, só sobre arrebatamento são 10 aulas. Então é o seminário menor, tá? Eu vou preparar um seminário lá. Se você quiser, você participa lá, tá? E vai ser uma benção, tá bom? Junto com o pastor José Hilo, o Elton, que vai ser tremendo. Junto com o pastor José Hilo, com o diácono Elton, que vai ser uma benção, tá bom? Ministério lá, nós estamos dando a cobertura lá. E Deus brade lá naquela casa em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, a glória de Deus e o trabalho é nosso. Paz Elton, paz pastora Vanessa, paz todos os irmãos, saudar alguns irmãos aqui como de costume. Paz pastora Vanessa, paz Elton, paz Everson, Deus abençoe. Paz Patrícia, paz Marcelo, pastor divino, a paz do Senhor Jesus Cristo. Suelene, Esther, a paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanharam nesta manhã. Que Deus, pela sua infinita misericórdia, possa te abençoar cada vez mais. Amém? Tamo junto. Até daqui a pouco na aula do Instituto.